9h02. Eduardo Castro, o poder da síntese no seu bom dia, porque tem um entrevistado na sequência com a gente aqui já no Jornal Gente. Tudo bem, Edu? Oi, Pedro. Oi, Thaís. Bom dia. Bom dia, gente. Não, vamos para a entrevista já. Temos um convidado para participar conosco para falar um pouco justamente do trabalho da Polícia Militar neste momento em que ela é chamada não a prender bandidos apenas, mas a verificar a circulação na cidade, Pedro. É isso aí, Eduardo. Olha, o Coronel Álvaro Camilo, secretário executivo da Polícia Militar, está aqui conosco. Antes de iniciar a entrevista, vou chamar aqui rapidinho um trecho da entrevista que o delegado Oswaldo Nico, também da Polícia de São Paulo, mas da Polícia Civil, concedeu ao Milton Neves ontem. A Rádio Bandeirantes esteve atenta no fim de semana a essas baladas que aconteceram, aglomerações que foram reprimidas pela polícia. E o delegado falou sobre o ar de superioridade de alguns, integrantes dessas baladas, como o caso do jogador Gabigol, que depois se apresentou ao Flamengo, disse que houve uma falta de sensibilidade pela parte dele, mas na hora em que a polícia chegou lá, o comportamento foi diferente, né, doutor Nico? Ele foi liberado, mas ele é uma pessoa assim que não tem um pouco de humildade, né? Ele tratava os policiais, que eu não admito isso, com desdém, né? Quem estava trabalhando, tipo assim, eu sou Gabigol, olha o que vocês vão fazer, papapá. Aqui não tem Gabigol, nós tratamos todo mundo igual, entendeu? Mas ele foi liberado, ele foi ser ouvido. O mínimo que se esperava de um sujeito que está ali na balada é pedir desculpa, né? O mínimo que se espera de um sujeito que está nesse caso. Não desdenhar o trabalho da polícia e dos policiais que lá estavam para cumprir uma ordem de um decreto. Coronel Álvaro Camilo, como é que está o cronograma aí da polícia? Vai ter efetivo para fiscalizar todas essas baladas clandestinas que insistem em acontecer no momento mais grave da pandemia? Bom dia para o senhor. Bom dia Pedro, bom dia Eduardo e bom dia a todos. É isso mesmo, Pedro, não vai ser fácil não, mas a polícia está aí com um efetivo muito grande na rua. Mas antes de tudo, eu queria dizer para vocês, e eu pego a palavra aí do próprio Eduardo, o crime não faz quarentena, né? Como sempre fala aí o General Campos. Então, a prioridade da polícia é aquelas pessoas que estão em risco, né, com a vida em risco, possivelmente possam ser agredidas. Então, além disso, a polícia vai fazer também esse trabalho forte aí. São 5.500 policiais por dia, principalmente a partir de hoje, para fazer frente aí às festas clandestinas, infelizmente, os pancadões, as aglomerações. Só esse final de semana fizemos mais de 6.000 dispersões. O que é dispersões? São aglomerados ali de 5 pessoas ou mais, né? Chegamos desde o início, aí, esses 15 dias, mais de 45.000 dispersões. Esse final de semana aí foi um monte de ações envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Vigilância Sanitária do município, do estado, Prefeitura, GCM e também aí o PROCON. O governo do estado, acertadamente o governo de Rondônia, criou um comitê especial, uma força-tarefa chamado Comitê de Blitz, que é para organizar, não sobrepor recursos, e nós conseguimos aí nesse período fazer o maior número de fiscalizações. Mas o que a gente precisava, Pedro, Eduardo e você que está nos acompanhando, é da conscientização das pessoas, do bom senso. Por mais que o poder público fiscalize, muitas festas estão acontecendo, não é possível inibir todas, precisamos da colaboração da população. Coronel, eu estava aqui vasculhando o Código Penal. O nosso jurista é o Pedro, então ele vai me ajudar aqui também. Que é isso? Artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Artigo 267, o que vem antes, causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos. Por que ninguém foi enquadrado, na opinião do senhor, numa dessas duas e pegou cana? Não foi igual o Gabigol, que entrou, assinou um termo circunstanciado, dizendo, legal, quando me chamarem eu presto depoimento e peço desculpa. Na realidade, Eduardo, nós também precisamos, num futuro, né, não é o momento agora, rever a nossa legislação penal. Esses dois crimes, o 268, que é aí a propagação de doença contagiosa, e inclusive o outro que também a gente está usando, que é o 330, aí, o desobediência, eles são crimes de pequeno potencial ofensivo, ou seja, a pena não chega a 4 anos. Por isso que é feito o termo circunstanciado, eles são liberados, se comprometem a voltar em juízo. Então, não tem muito o que fazer.
tá? Não ficam presos mesmo. Mas a gente está trabalhando muito forte, Eduardo. Só uma correção, tem vários que foram enquadrados no 268, inclusive esse final de semana. Então a polícia está usando sim. É que as pessoas, como o caso do Gabigol, não vão ficar presas por isso. Desculpa, coronel, que o 268 dá até 10 anos de cadeia. Aí já não dá mais aí tempo você tem que circunstanciado. Mas você tem que provar o dolo, né? A intenção não pode ser só simplesmente levou para lá. Você tem que provar o dolo para poder pegar a pena máxima aí. De qualquer forma, agora, né? Eu não me lembro exatamente da pena, estou sendo bem honesto. Mas assim, nós estamos tentando, Eduardo e Pedro, ir pelo lado que mexe no bolso, que são as multas. Então, a Vigilância Sanitária pode aplicar multa pelo Código Sanitário até 290 mil. O PROCON, a multa pode chegar a milhões. Só para ter uma ideia, a média de multa do PROCON nos estabelecimentos tem sido de 50 mil reais. Né? E esses estabelecimentos que estão tendo festas estão sendo todos eles multados, né? Porque eu acho que é por aí que nós vamos conseguir evitar que essas pessoas continuem fazendo essas festas, né? Então, aliás, o próprio cidadão, viu, sem máscara pode ser multado em R$551. Então, a ideia é, primeiro, trabalhar na área administrativa, depois, se não conseguir, aí sim, vamos para a área penal, que aí é um pouco mais grave, mas a gente espera, viu, que a colaboração das pessoas, né, o bom senso, atue aí nesse momento, porque a continuar desse jeito, mais uma semana aí, como dizem os especialistas, não teremos mais leitos de UTI. Então, por isso o trabalho forte. E esse comitê está fazendo ações durante a madrugada toda, os 3 finais, sexta, sábado e domingo, foi muito forte. A Polícia Militar fez uma operação desde sexta-feira em Paraisópolis, né, evitou lá o baile da 17, mais outros bailes famosos lá da própria comunidade, esteve esse final de semana todo, vai fazer isso em outras comunidades também, porque aí não é o caso de estabelecimentos, é no passeio público, né, na rua, é mais difícil, inclusive, de você identificar os organizadores, né, mas de qualquer forma, sim, trabalho muito forte, acertada a decisão do governador Dória de montar uma força-tarefa, está funcionando muito bem. Mais de 380 festas esse final de semana foram interrompidas. Agora, 9h09, o coronel Álvaro Camilo, secretário executivo da Polícia Militar de São Paulo, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Coronel, houve uma mudança de terminologia do governo do estado em relação ao que vai acontecer entre 8 da noite e 5 da manhã. Até ontem era o chamado toque de restrição, a partir de hoje já se fala em toque de recolher. Na prática e na atuação da Polícia Militar, o que isso significa? Bom, significa que todo mundo agora pode ser abordado. A polícia não vai sair por aí abordando todo mundo. As aglomerações, sim, vamos separar bem, né? As aglomerações, a partir de 5 pessoas, às vezes 3, 4, passou na frente de um bar, a polícia vai interferir. Aliás, Thaís, vamos falar o que a polícia está fazendo nesse período. A partir aí de escurecer, ela está soltando mensagens em todas as suas viaturas pelo estado, pelos seus alto-falantes, avisando as pessoas agora do toque de restrição, né, que agora vira o toque de recolher a partir de hoje, para que as pessoas não fiquem na rua. Como não tem, a maioria do comércio, a maioria dos estabelecimentos vão estar fechados, tem inclusive aquela sugestão de escalonamento de horário, então qualquer um pode ser abordado pela polícia hoje. Nós vamos aumentar o número de blitz, por isso até o comitê de blitz, vamos trabalhar aí entre 1.500 e 2.000 pontos de prevenção e blitz no estado de São Paulo, e qualquer pessoa pode ser abordada e ser questionado aonde está indo, o que está fazendo. Nós não vamos impedir o direito de ir e vir, mas é uma forma de você desestimular as pessoas a saírem na rua, a ficarem sem necessidade, ir para as praças, né? Aliás, praças, parques, praias, está tudo proibido a partir de hoje. Então a polícia vai trabalhar. Qual é a diferença entre o que acontecia antes? A polícia normalmente só orientava, passava e não fazia muitas abordagens. Agora vai poder fazer abordagem. Volto a insistir, não é que todos serão abordados, mas podem ser abordados. Eu peço até a compreensão da população, sejam em veículos, sejam em pessoas a pé. A ideia é ajudar aí para não contaminar aí mais pessoas. Então esse efetivo todo no estado, que até a semana passada era perto de 4.000, a partir de hoje 5.500 policiais no estado todo, fazendo esse trabalho aí de tentar evitar a circulação. A ideia é tirar 4 milhões de pessoas de circulação por causa desses serviços que pararam de funcionar.
Nós precisamos fazer isso. As pessoas estão morrendo por falta de atendimento já nos hospitais. Coronel Camilo, a pessoa vai ter que provar para o policial, caso seja abordada, que tem naquele momento necessidade de estar na rua, seja porque trabalha em serviço essencial, por algum outro tipo de emergência. É uma situação real que a partir das 8 da noite hoje pode acontecer. Como que vai ser essa relação ali entre o policial que aborda e a pessoa que é abordada? Thaís, nós vamos pelo princípio da confiança. É lógico, se você vê um grupo indo para uma praça, a polícia vai falar, estão indo para casa? Estamos indo. A polícia pode até olhar para ver se eles estão indo mesmo. Mas vamos por outro lado, nós não vamos partir da desconfiança, vamos partir da confiança no cidadão. A maioria não vai ser abordada, mas aqueles que forem abordados, a polícia vai perguntar o que eles estão fazendo, se pode ajudar, se está indo para uma emergência, se está indo para casa, se está indo para o serviço. É bom deixar claro também que todo o transporte coletivo, os aplicativos, táxis, tudo está permitido, né? Não tem nenhuma, vamos dizer assim, não tem nenhuma restrição do direito de ir e vir. A única coisa é que vai ser orientado a não ficar na rua sem necessidade, por causa da propagação. Então, voltando à sua questão, nós vamos acreditar no que o cidadão está falando nesse momento, e se houver, lógico, alguma dúvida do policial, ele acompanha para ver se está indo realmente para o trabalho, se está indo realmente para casa, e qual é o destino. Coronel, a Polícia Militar está multando as pessoas que estão sem máscara em São Paulo? É o próprio policial que lavra essa multa? O senhor tem um balanço aí do número de multas por pessoas sem máscara nos últimos dias, nesse fim de semana? Não tenho, e a polícia não está multando as pessoas sem máscara na rua. Elas estão sendo multadas dentro de estabelecimentos pela vigilância sanitária. Elas podem ser multadas, a polícia pode anotar, pode cadastrar, passar para a vigilância sanitária, elas podem ser multadas. Aliás, se a polícia for sozinha no estabelecimento e encontrar irregularidades, ela tira a foto, ela registra e passa para a vigilância sanitária, para o PROCON, que mesmo não estando no local, o boletim da polícia tem fé pública, eles podem ser multados, independente da presença da vigilância e do PROCON. Então, a polícia não está multando as pessoas na rua sem máscara, está orientando. Quem está sem máscara, a polícia passa, não só com os sinais das viaturas, mas muitas vezes conversando com as pessoas e sugerindo que elas coloquem máscara. 100% das abordagens policiais, eles atendem ao pedido dos policiais. Eu vou voltar aqui um pouquinho, até no começo da nossa conversa. O senhor falou, claro que o criminoso não faz quarentena, né? E no ano passado, quando a gente teve todas aquelas manifestações nos Estados Unidos, aquele movimento Black Lives Matter, um dos pedidos era a criação de um grupo do Estado, né, que não fosse a polícia, ou seja, não fosse tratar aquelas pessoas como criminosas, ou chegar naquele momento à polícia, e sim um outro grupo para tentar mediar ou controlar esse tipo de distúrbio civil. O senhor acha que isso é uma saída possível? Eu sei que é assunto para um programa, mas eu só queria saber a opinião do senhor sobre isso. Eu acho que é possível, sim. A polícia sempre trabalha em conjunto com a sociedade, temos várias parcerias com o Sou da Paz, né? Com a Fundação Getúlio Vargas, com outras universidades. Nessa linha, inclusive, foi feito agora, no final do ano passado, acho que no segundo semestre, um acordo com a Faculdade Zumbi dos Palmares, logo depois daquele evento nos Estados Unidos, e está sendo coordenado aqui pelo professor José Vicente, com o nosso diretor de Polícia Comunitária. Para todos que estão aí nos acompanhando, a Polícia Militar dá um valor muito grande para o respeito às pessoas. Todos os documentos da Polícia Militar de São Paulo, eles vêm com uma frase no final. Quem pegar um documento da Polícia de São Paulo vai ver. Nós, policiais militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a defesa da vida, da integridade física e dignidade da pessoa humana, que é para internalizar no policial. E dentro disso tem os princípios que nós seguimos, que é respeito aos direitos humanos, trabalhar com gestão e trabalhar com polícia comunitária, ou seja, respeitar as pessoas, trabalhar com as melhores práticas e ouvir o cidadão. Tem uma diretoria. Essa diretoria está em contato aí com esses institutos, com organizações não governamentais, com faculdades. Pode ser estudado sem nenhum problema, como está sendo, né? Lá coordenado pelo Centro de Altos Estudos da Polícia Militar, que é onde tem o mestrado e o doutorado em Ciências Policiais na Polícia de São Paulo. Então, Eduardo, é bem-vindo. Aqueles que tiverem essa sugestão, podem manter contato com a polícia.
lá entrar no site da Polícia Militar no Fale Conosco, pode entrar também no site da Segurança, que é seguranca.sp.gov.br, também e deixar a sua sugestão. Quanto mais, melhor. Nós ouvimos todos e o que for viável, aplicaremos. Muitas modificações na Polícia de São Paulo, elas aconteceram ouvindo o cidadão. Coronel Álvaro Batista Camilo, secretário executivo da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes, bom trabalho para a polícia aí e até uma próxima oportunidade aqui, Coronel. Pedro, muito obrigado pela oportunidade e insisto a todos aí para que colaborem, fiquem em casa e evitem aglomerações. Muito obrigado. Rede Bandeirantes de Rádio.